Hey, este é o livro A Escrita de Sinais Sem Mistérios, e nesse vídeo eu vou explicar tudo o que você precisa de saber sobre a nova edição comemorativa de 13 anos que eu e minha esposa Raquel, que é surda, estamos lançando desse livro. Tudo começou lá em 2011, quando nós começamos a escrever o livro, e foi publicada a primeira edição dele em 2012. Só que essa edição aqui, embora já tinha percorrido todo quanto é canto do Brasil e inclusive de outros países, alguns anos depois a gente percebeu que era necessário complementar algumas coisas e também corrigir alguns pequenos detalhes, e assim surgiu a segunda edição revista atualizada e ampliada, que é essa atual aqui, ó. É quase que o dobro da quantidade de páginas. A segunda edição tem 416 páginas. Quando você começa a ler o livro, eu sei que quando a gente fala de livro, na verdade, muita gente acha que isso aqui é simplesmente um livro, um manual, um guia ou algo do tipo. Mas eu te garanto que não. O que você vai ter em mãos é literalmente um portal para você imergir no incrível e fascinante universo da Libras. Eu, Madison, sou até suspeito de falar disso. Por quê? Porque a Libras transformou a minha vida por completo. Era quando minha mãe estava grávida de mim, com 10 meses, os médicos disseram que era bem provável que eu nascesse com algum tipo de deficiência física ou intelectual, ou mesmo surdez. Porque com 10 meses a comunicação entre mãe e filho praticamente já diminuiu ou já está quase sendo cortada já. O bebê precisa de nascer, mas por erros de cálculo médico, eu estava ali ainda, dentro da barriga da minha mãe. E quando os médicos disseram que existia uma possibilidade grande de eu nascer surdo, minha mãe falou assim, se nosso filho, a gente vai amar nosso filho como ele for, e se ele nascer surdo, eu vou aprender língua de sinais para me comunicar com ele. Eu nasci ouvinte, mas essa promessa que minha mãe fez ficou ecoando em toda a minha infância. E na adolescência, quando a primeira vez eu vi a Libras, de alguma forma foi como se essa promessa voltasse e me perguntasse, você quer? E eu quis. E assim começou a minha jornada nesse universo tão incrível da Libras. Já são mais de 24 anos que eu tenho de caminhada na Libras. A minha esposa Raquel é surda. E juntos nós escrevemos esse livro, A Escrita de Sinais Sem Mistérios. Aqui, nessa segunda edição, revista atualizada e ampliada, você vai ver que desde o começo tem escrita de sinais, ou seja, os sinais foram escritos em Libras, direto em Libras. Claro, aqui foi no computador, mas você pode escrever à mão também. Tem um poema aqui, depois tem os agradecimentos. Madison, como que eu vou ler os agradecimentos do seu livro? Simples, você lê o livro e depois volta nos agradecimentos. Brincadeira. Tem como você ver aqui os agradecimentos em português também, tá? Ah, mas por que vocês colocaram o agradecimento direto em Libras no começo? Porque esse livro aqui é sobre Libras, é sobre cultura surda, é sobre a vida pulsante que os surdos têm no dia a dia, nessa língua tão bonita, tão encantadora, que faz com que você desenvolva tantas novas áreas e tantas novas percepções do seu incrível cérebro, com tantas coisas assim tão incríveis que você pode desenvolver. E aí vem o sumário dele. Só o sumário são umas 7 páginas. Por quê? Porque a gente colocou o sumário de forma que realmente seja útil para você. Afinal, esse livro não foi escrito para mim nem para Raquel. A gente já sabia escrever da língua de sinais. E isso já estava trazendo um nível profundo de transformação para a nossa vida. O livro surgiu lá na primeira edição dele ainda, lembrando que essa daqui substitui a anterior, ele surgiu porque eu estava perto da geladeira assim em casa. Na verdade, surgiu um pouco antes, né? Quando eu comecei a aprofundar nesse da língua de sinais, mas eu contei um pouco disso lá na leitura comentada que foi ao ar há alguns dias atrás. É o primeiro episódio da temporada 2 de leitura comentada do livro. Vai lá no YouTube e assiste se ainda estiver disponível. Mas o fato é que mais ou menos um mês e meio depois que eu estava vivenciando essa imersão no estudo da língua de sinais, eu estava perto da geladeira em casa com a Raquel e eu sinalizando em Libras. A gente tinha 1 ano de casado e a Raquel falou assim, nossa, claro, ela falou em Libras, né? Nossa, você está sinalizando com muito mais profundidade, está muito mais claro. E eu parei e pensei, é verdade, eu estou sentindo que está mais fácil de eu sinalizar em Libras. E eu falei para ela assim, mas você também, você já é tão poética na Libras, e hoje a Raquel é poetisa, mas você tá muito mais claro a sua sinalização também, tá muito mais poético, tá muito mais bonito ver a sua Libras assim.
A gente não sabia como, mas sabia que era escrita de sinais. E naquele momento, algo tocou em mim e eu senti como que um chamado mesmo, porque eu falei para Raquel assim, amor, se a gente ficar com isso só pra gente, a gente vai estar sendo muito egoísta. A gente precisa de compartilhar isso com mais pessoas. E ela falou, mas como que a gente vai fazer? Eu falei assim, a gente pode escrever um livro. Aí ela, como é que faz isso? E aí a gente foi fazer todo o percurso necessário para publicar a primeira edição, e depois já com mais experiência, profundidade, testes, validação dos leitores e tudo mais, veio essa segunda edição revista atualizada e ampliada, que você vai ter aí em suas mãos em breve. Essa vai ser uma tiragem muito especial do livro, mas realmente, desde 2012, a gente não produz livros físicos, porque a gente não tem onde estocar o livro físico. E eu acredito que você entenda bem o que eu estou falando. Você recebe um livro, mas no nosso caso não tem um espaço para guardar isso em estoque, entende? Então, ao longo do tempo, mesmo tendo o livro digital, muita gente continua mandando e-mail, mas eu quero o livro físico, eu quero pegar ele na mão, eu quero sentir o cheirinho do livro, eu quero mexer, eu quero escrever, eu quero rascunhar. E esse daqui é o meu livro, inclusive eu mesmo vim, rascunhei, rabisquei e tal. Gente, o livro foi feito para isso, é para você viver essa experiência real. E esse ano, em reunião aqui com a Raquel, com o nosso time, a gente resolveu fazer algo muito especial. Mais do que uma reimpressão, a gente vai fazer uma nova edição. Vai ser uma edição de 13 anos, uma edição comemorativa, celebrando a Libras Viva, celebrando todos os avanços que as comunidades surdas do nosso país têm tido nesses últimos anos, desde a publicação desse livro aqui. Celebrando todas as conquistas novas e as novas pessoas que têm começado a trabalhar no ensino da escrita, da leitura, da escrita da língua de sinais, as novas faculdades e universidades que adotaram o nosso livro também, assim como em tantos concursos e escolas de surdos que adotaram o livro. Na verdade, até mesmo as nossas mãos e os nossos nomes já foram literalmente questão de concurso. Então, o sumário foi feito para você, para que você consiga saber exatamente onde encontrar aquilo que você está procurando. Mas não para por aí, está tudo organizado visualmente, foi muito detalhado. Aqui tem um prefácio feito pela norte-americana Valerie Sutton, que é a criadora da escrita da língua de sinais, e então aqui tem também o prefácio, a primeira edição, feito pela doutora Mariane Rossi Stampf, que é surda. E depois vem a nossa apresentação, onde você vai ver e entender melhor de onde que vem todo esse conhecimento, de também uma toalha que minha mãe fez bordado para Raquel em escrita da língua de sinais, um cartãozinho que minha mãe fez em escrita da língua de sinais, celebrando um ano de casado meu com Raquel. E depois, do capítulo 1 até o capítulo 4, é uma parte de que a gente chama de preparação. São capítulos para você entender o que é a escrita da língua de sinais, qual que é o poder dela, de onde que veio isso, por que você nunca tinha ouvido falar disso, porque talvez tenha essa possibilidade, por que tanta gente acha que o negócio é complicado, quando na verdade é mais fácil do que comer mamão com açúcar. E mais do que isso, você vai ver aqui textos, explicações, orientações, você vai entender a história da língua de sinais. Depois, à medida em que você vai avançando, você vai descobrir também de onde ele veio, quais são os detalhes sobre isso e como que ele é estável. O que significa ele estável? Dá para você ler, dá para você escrever qualquer coisa na escrita da língua de sinais. E por aí vai. Quando chega lá no capítulo 4, você vai saber tudo sobre essa escrita no Brasil. Como é que ela chegou aqui em 1996, por que ela foi adotada até então, o maior dicionário de livros do Brasil, que é o Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilingue, do Dr. Fernando Capovilla e da doutora Valquíria Rafael. Você vai entender as pesquisas, tudo que aconteceu até então. E depois, do capítulo 5 em diante, aí vem a parte prática, a parte que está todo mundo ansiando para ver. Inclusive tem até um coraçãozinho aqui, um bilhetinho que a Raquel escreveu para mim, com esse sinal aqui. E aqui vem tudo passo a passo, tá vendo? Aqui você vai entender que quando você está com a mão assim para dentro, se escreve dessa forma. Você vai entender que quando você está vendo as costas da mão, se escreve assim. Eu sei que fica pequeno na hora que eu mostro aqui na câmera, tá? Mas
É só para você entender a lógica de como que o livro está organizado. E aí vem todo o passo a passo, vem com os sinais de exemplo. Então, você acabou de ver como é que usa essa mão. Então, beleza, logo em seguida você vai ver aqui as configurações de mão, mas agora não só elas, você vai ver sinais escritos. Então, aqui tem o sinal de tempo no futebol, o sinal de casa, o sinal de orar, rezar. Madison, mas eu nem Libras não sei ainda. Não tem problema. Você está percebendo que o livro tem fotos? Com as fotos, você vai saber exatamente como fazer o sinal. Porque isso vai permitir que você aprenda novos sinais no livro. Tem mais de 871 sinais da Libras escritos. E mais do que isso, você vai imergir nessa língua tão fascinante através de histórias vivas em Libras. Mas antes, a gente vai entender melhor sobre como que funciona a escrita no papel, você vai entender como é que se escreve à mão, quando ela vira para lá, vira para cá. Ou seja, sabe aquele negócio de ficar escrevendo casa, por exemplo? Duas mãos espalmadas, palmas concêntricas, se tocam na ponta dos dedos 2 vezes. Chega desse negócio, né? Cá entre nós, isso aí tá mais do que ultrapassado, não funciona. Se você pegar uma anotação sua disso aí de vários anos atrás, ou até meses ou dias, é bem provável que você nem lembre exatamente como faz o sinal. E aqui não, aqui você vê a escrita e você vê como que é simples, você faz no papel, você faz no computador. E à medida em que você vai avançando, você vai vendo novos formatos de mão, que isso é chamado de configuração de mão na Libras. Você vai aprendendo como que se escreve, quais são os símbolos usados. Isso é chamado de grafema. E você vai entendendo exatamente como que funciona. Todo o livro, ele tem ilustrações, tem exemplos, mostra tudo contextualizado. Então você vai sim entender. E sim, mesmo se você nem sabe nenhum único sinal de Libras, além desses que eu já te mostrei aqui o sinal. Quando você chega lá no capítulo 8, vem uma das partes que pra gente é a mais emocionante de todas. É quando começam as histórias escritas em Libras. Madison, mas eu nem sei ler, como é que eu vou ler isso aí? Simples. Quando você chega nesse capítulo aqui, o que está escrito aqui, você já sabe ler. Sabe por quê? Porque todos os sinais que são usados nas histórias, eles já foram usados aqui nos exemplos. Então você já viu os sinais, você já sabe como faz. E mais do que isso, você viu fotos minhas com a Raquel, explicando, com as orientações, é tudo passo a passo. E depois ainda, tem um glossário que vai te ajudar a entender alguns outros sinais específicos que foram usados aqui. E assim vai avançando. Agora, por que eu falei que a parte mais esperada é justamente os textos? Gente, cá entre nós, a Libras é uma língua viva, apaixonante. E se você pode escrever sinais, mas não dá para escrever textos, isso não te ajuda tanto. Agora, se você consegue escrever textos, significa que você pode deixar bilhetes, você pode escrever livros, você pode fazer PowerPoint, você pode fazer apresentações, você pode fazer qualquer coisa que você quiser na escrita da língua de sinais. Você pode pegar uma frase do português e traduzir ela para Libras escrita. Você pode usar na educação de surdos, você pode escrever textos. Tem lugares que a placa de acesso à instituição está lá em escrita da língua de sinais. Se eu não me engano, isso aí foi feito na Biblioteca Central de Manaus, lá no Amazonas. Tem um outro lugar que a escrita da língua de sinais foi usada para identificação dos sinais das árvores de um determinado parque ecológico, se eu não me engano, lá em Santa Catarina. Tem lugares que a escrita da língua de sinais está sendo usada diretamente na educação de surdos, como no Centro de Apoio Pedagógico de Piauí, no CAP, na Bahia, em muitas escolas de surdos no Brasil inteiro. Tem também tantas escolas no sul do Brasil, em São Paulo e tantos outros lugares do Brasil inteiro que têm usado cada vez mais a escrita da língua de sinais. Mais profundamente, você vai ver mais detalhes sobre isso aqui no capítulo 4 ainda, porque aqui vai falar sobre a escrita de sinais na literatura, em programas computacionais, na lexicografia, dicionários, estudos linguísticos, na literatura em Libras, na educação de surdos, no processo de alfabetização de surdos, na língua portuguesa como segunda língua, como fator de acessibilidade, e por aí vai. Você vai ver e vai perceber o quão vivo
é a Libras, o quão vivo é esse sistema de escrita. Então, aqui você vai entender a evolução da escrita da língua de sinais, o que era antigo, o que é mais recente. Você vai entender também por que a escrita da língua de sinais é feita na vertical. Então, você vai aprofundar de verdade. Por isso que eu falei que isso aqui não é um livro, é um verdadeiro portal para a cultura surda. Eu queria te dar alguns spoilers aqui, falando de como que são as histórias. O que eu posso dizer que são com personagens surdos e ouvintes. Eles vão estar sinalizando em Libras, com situações reais, na cultura surda, do jeito surdo de ser. Eu fico emocionado porque deu muito trabalho fazer esse livro, sabe? Mas a gente teve todo esse trabalho para que você não tenha que ficar quebrando a cabeça com isso. Tá prontinho aqui para você, passo a passo, sabe? E eu fico emocionado também porque foi um processo tão intenso para mim e para Raquel escrever o livro. Cada personagem, cada momento, cada detalhe, o que acontece, os detalhes. É difícil não te contar, não dar spoiler das histórias, porque elas são muito emocionantes, elas falam do dia a dia dos surdos, da cultura surda, de como que os surdos veem um ao outro, das relações, das amizades, do tipo de trabalho que os surdos fazem e dessa possibilidade incrível, sabe? Então, não tem como não emocionar com isso. Muita gente fala assim, Madison, você pode escrever o meu sinal? E eu falo assim, não, eu não vou escrever o seu sinal, não. Aprende. Você vai escrever o seu sinal, você vai sentir uma emoção tão grande ao poder fazer a escrita do seu próprio sinal, como, por exemplo, esse daqui é o meu sinal escrito em Libras. Tá vendo? É vivo. É assim, ó. Percebe? Tá aí, inclusive, aqui também, na capa do livro. É um sinal vivo. Então, você ter esse privilégio é algo assim, literalmente impagável. Você vai entender a pontuação desses sinais, você vai ver os sinais, vai ver os exemplos e vai avançando. Você vai aprofundar na linguística da Libras, na fonética, na fonologia, na morfologia. Madison, que palavras são essas complexas que você está usando? Calma, no livro é tudo passo a passo. Você não vai ter que decorar nada durante a leitura do livro. Basta você ler, seguir a orientação que tem aqui e de repente você vai ver que das suas mãos vai começar a brotar a escrita da língua de sinais. Você vai ver os sinais numa palestra, no evento que você for, no curso que você está, com os alunos que você tem, você vai escrever. Quando eu trabalhava como intérprete em uma sala de aula, que foi a época que eu estava escrevendo a primeira edição do livro, eu motivei o aluno surdo a inventar um sinal, a criar um sinal para cada colega dele, para cada professor. E ele fez isso, e eu fui escrevendo, eu passei isso para ele memorizou os sinais com muita facilidade, e depois a gente foi criando glossários das disciplinas também na escola, e depois, já atuando em eventos, eu tinha glossários dos sinais que eu usava na interpretação, depois na igreja também eu utilizei, e depois, enfim, é tanto uso e tanta aplicação que literalmente é um universo novo que se abre para você, que se descortina para você. E aqui, depois no final do livro, isso aqui nessa página começa as referências bibliográficas, a página 303. E por que eu estou falando isso? Porque são 17 páginas só de referências bibliográficas. Madison, mas por que você está enfatizando isso? Simples, porque tem muita gente que acha que está começando ainda a escrita da língua de sinais, e não é. E olha que esse livro aqui é de 2015. Imagina o tanto de outras pessoas que usaram o livro como base para desenvolver pesquisas de mestrado, de doutorado e tantas outras coisas. Percebe? É vivo, é vivo. E aqui no final do livro, você tem apêndice. Você tem o apêndice A, com todas as configurações de mão da Libras, as 111 configurações de mão que eu e Raquel mapeamos em nossas pesquisas. Para quê? Porque você, eu quero escrever o meu sinal. O meu sinal, por exemplo, é assim. Meu sinal é assim. Como que aí você vai ficar caçando aqui? Não, você vem aqui no final, procura aqui, encontra a configuração de mão, vai lá na página certa, aqui, ó, página 40. Aí eu volto lá na página 40 e tá lá a escrita daquela configuração de mão.
Eita, achei. A escrita da configuração de mão. Então, assim fica mais fácil, mais prático para você saber exatamente onde encontrar. Depois tem um apêndice de sinais de um glossário editorial que nós desenvolvemos. Depois tem a relação de todos os trabalhos citados por uma pesquisadora, Campos, em 2012. Ela listou aqui um total de 111 trabalhos que mencionaram a escrita da língua de sinais aqui no Brasil. Depois tem um envelope e também uma carta de aniversário que eu escrevi para a Raquel em escrita da língua de sinais. Depois tem uma série de resumos de artigos que eu desenvolvi junto com outros pesquisadores e profissionais da área e apresentamos no SciNoAre Simpósio de 2014. E depois vem aqui também o índice remissivo de palavras ou expressões-chave. O que é isso, Mads? Simples. Será que aqui fala sobre linguística? Aí você procura aqui a palavra linguística, aí você acha a página que está e você vai lá e encontra qual que é a página do livro que está. Então é uma forma simples e prática. Depois tem um outro índice aqui que é de todos os grafemas da escrita da língua de sinais ensinados no livro. O que é isso, Madison? Simples. Você procura aqui a configuração de mão, você sabe onde ela está no livro, sabe a página. Cada grafema, por exemplo, você viu um texto, por exemplo, isso aqui, né? Você viu aqui, o que é esse tio que está aí embaixo? Não é tio não, isso aqui é tensão, chamado. Então você vem aqui, você localiza esse grafema de tensão. Cadê? Aqui, ó. Está na página 238 e 239. Então você vai lá, na página 238 e 239 e vou lá, tá lá a explicação do que ele é. Então assim, qualquer coisa que tu não sabe, tu vem aqui e procura nessa parte dos índices remissivos de grafemas para você saber exatamente a página. E depois tem o índice remissivo de todos os 871 sinais escritos no livro. Então, por exemplo, quero saber o sinal de ajudar. Você pode olhar aqui, ó, ajudar, 145. Aí você vai lá e localiza qual que é o sinal de ajudar escrito aqui. Aqui, ó, sinal de ajudar. Percebe? Então, o livro foi escrito especialmente para você. Sim, você pode ler e escrever a Libras direto em Libras. E o melhor caminho para você fazer isso é com um livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Aqui nessa página, ou no link que está aqui abaixo, você pode adquirir ele na versão digital, na versão impressa, ou um combo, em que no combo você vai receber o livro impresso, o livro digital e também uma série de conteúdos em vídeo que eu preparei especialmente para que você possa se aprofundar ainda mais, materiais para baixar, tem vários PowerPoints lá também disponíveis para você baixar, enfim, para facilitar aí o seu dia a dia, o seu aprofundamento. Madison, quando os livros vão estar prontos? Bom, nessa página oficial, onde você pode garantir o seu livro, você pode comprar o seu livro, tem lá a data indicando, olha, a partir do dia tal está previsto fazer os envios. Mas isso vai ser feito para quem tiver comprado até o dia tal. Então, como é que isso funciona? A gente não tem como estocar os livros. E essa vai ser uma tiragem única e especial para quem tiver adquirido o livro na fase de pré-venda. Então, se você eventualmente está vendo esse vídeo aqui só muito tempo depois, conversa com o meu time no WhatsApp, tá? E conversa com eles, porque eventualmente algum livro está lá ainda, ou na tiragem a gráfica acabou produzindo livros a mais e ficaram alguns ali ainda, mas a gente de fato não tem estoque. Então qual que é a melhor forma de você garantir o seu livro nessa nova edição especial comemorativa de 13 anos desde a primeira edição dele? Ó, o livro continua totalmente atualizado. Na verdade, ele tem sido cada vez mais adotado em faculdades, universidades, cursos de Libras, pós-graduações, mestrados também têm usado eles já, tantos pesquisadores, concursos públicos, escolas de surdos, igrejas e tantos outros espaços. Então, garanta o seu livro. Acesse o link que está aqui abaixo, ou se você já está na página oficial do livro, entra lá e você vai então clicar para você poder garantir o seu livro na forma como você preferir ele. Madison, eu comprei agora, desse momento em diante, que eu estou falando aqui, Madison, eu comprei a versão digital. E aí, eu vou receber
a versão digital atual ou a nova comemorativa? Você vai receber as duas. Se você comprar o combo, também. Se você comprar o livro impresso, você também vai ganhar a versão digital. Para quê? Eu sei que provavelmente você está aí querendo ver por dentro como é que funciona, inclusive para você acompanhar essa série nova de leitura comentada que eu estou fazendo. Então, é o nosso presente para você. Você pode comprar no combo, vai ganhar o livro impresso e o livro digital, mais os outros materiais. O livro impresso, se você adquirir ele nessa nova edição, você vai ganhar ele também na versão digital, para você já começar. E se você adquirir a versão digital, óbvio, né? Tu vai ter a versão digital. Mas quem, a partir do momento em que esse vídeo aqui está sendo publicado, adquirir o livro digital, vai ganhar a nova versão dele também essa versão comemorativa aí dos 13 anos, tá? Madison, eu já tenho o livro digital, quero adquirir o livro impresso. Tem alguma oportunidade especial para mim? Sim, nesse exato momento em que esse vídeo está sendo publicado, existe a chance de você fazer o upgrade, ou seja, você já tem o livro digital, agora você quer o livro físico, porque quando você comprou não existia, não estava disponível. Como é que você vai fazer? Você vai entrar lá no chat, conversar com o meu time no WhatsApp. Olha, o meu nome é tal, esse daqui é o meu e-mail, eu já comprei o livro digital de vocês e agora eu quero o livro impresso, Escrita de Sinais Sem Mistérios. Como que eu faço? Qual que é a condição especial que vocês prepararam para mim? E aí o meu time vai orientar você. Aí vamos supor que você está vendo esse vídeo aqui só um tempão depois. Está disponível essa oportunidade? Não, não está. Está disponível só nessa janela agora. Por quê? Porque agora é que a gente vai produzir essa nova edição, entende? Depois não vai ter ela de novo. É uma edição única, com uma tiragem limitada. Então, por isso, essa oportunidade agora. Madison, eu já tenho o combo, só que o meu combo não tinha livro na época, inclusive provavelmente foi outro valor que você investiu. Como é que eu faço? Eu quero só o livro impresso agora, porque eu já tenho o combo. Mesma coisa, vai lá, conversa com o meu time. Também tem uma oportunidade especial para você. Madison, eu já tenho o livro digital, eu gosto de ler livro digital, no celular, no computador, no tablet, e eu quero a nova versão também. Eu posso? Pode sim. Existe também um valor, na verdade, até um valor simbólico que você pode fazer para você fazer o upgrade para a nova versão, para a nova edição do livro Escrita de Sinais Sem Mistério. Gente, é a vontade de contar o que a gente está preparando nessa nova edição, mas eu quero realmente manter como segredo. É o privilégio de quem recebeu o livro, poder abrir, ver o que é novo e sentir todas essas coisas, porque a Libras é essa língua tão viva, tão pulsante. Então, esse novo livro, na verdade, essa nova edição vai ser uma edição comemorativa, né? A Libras viva, a Libras que tem atravessado os séculos, a Libras que atravessou a fase do oralismo, a Libras que se manteve fiel mesmo quando as instituições brasileiras de educação de surdos, lá em 1910, 1918, proibiram o uso das línguas de sinais. A Libras continuou aí, ela foi crescendo, se expandindo. 2002 veio a lei de Libras, 2005 o decreto, depois veio lei de intérprete, veio LDB, veio tanta coisa. Então a gente só tem a comemorar, a celebrar cada um desses passos. E agora, quem quer se juntar a nós nesse novo momento de celebração da Libras viva, de celebração da escrita da língua de sinais, agora com tantas mais pessoas lendo e escrevendo a Libras, mais livros literários sendo publicados nesses últimos anos, eu só tenho realmente a agradecer a cada pessoa que lá atrás teve a coragem, como eu e Raquel tivemos, de se permitir desvendar a escrita língua de sinais e ver que ela é assim, ó, sem mistérios, com esse método aqui, claro, porque aqui é tudo passo a passo e é assim, literalmente apaixonante. Madison, eu trabalho numa instituição, a gente quer adquirir o livro, mas a gente quer fazer isso em quantidade maior, a gente precisa de nota, essas coisas. Como é que eu faço? Simples, vai lá e conversa com o meu time no WhatsApp também, que eles vão te orientar certinho sobre esses passos. Agora, como eu falei, a gente não tem estoque do livro impresso. Ele realmente vai ser preparado
para quem tiver adquirido nessa fase agora especial de pré-venda, como eu disse. Então é isso. Bom, se você tem perguntas, você pode fazer contato com o meu time lá no WhatsApp. Eles estão lá preparados para poder te ajudar a avançar. Madison, eu já sei escrever língua de sinais, mas eu quero um acompanhamento mais próximo seu. Eu quero me aprofundar na Libras, quero me tornar fluente, quero me tornar intérprete, quero me tornar professor de Libras ou de surdos. Como que eu faço? Conversa com o meu time no WhatsApp também, que eles vão conversar com você e vão entender qual que é o seu momento, seus sonhos, seus objetivos com a Libras e vão te orientar qual método, qual programa que nós temos vai te ajudar mais para os seus objetivos também, para que você possa se desenvolver e avançar ainda mais.